O Procurador-Geral da República deve apresentar hoje a denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção. O dia de ontem, domingo, foi de muita articulação da defesa de Temer e da tropa de choque do presidente da Câmara. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, que a estratégia do governo é derrubar o quanto antes essa denúncia na Câmara. Né, Juliana? Bom dia. É passar o trator, né, Chico? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Acabar logo na Comissão de Constituição e Justiça, garantindo um relator afinado com o governo e encurtar prazos, tentar aniquilar também no plenário da Câmara a investigação da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. No fim de semana, governistas analisaram diferentes cenários, caso a Procuradoria envie uma ou mais denúncias contra Temer por corrupção e obstrução à justiça. Já é rotina no fim de semana. Entra e sai de aliados para ver o presidente Temer. À noite, teve reunião no Palácio da Alvorada. Michel Temer recebeu alguns ministros próximos, como Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Torquato Jardim, da Justiça, Henrique Meirelles, da Fazenda e parlamentares, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Oficialmente, o governo disse que a reunião foi para discutir votações no Congresso. Quer ter uma boa vitória na próxima quarta, quando a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar a reforma trabalhista. Mas a denúncia contra o presidente Michel Temer foi o assunto principal da reunião. Um dos advogados de defesa de Temer estava no Alvorada. A situação de Temer ficou mais apertada depois da divulgação de que a perícia, no áudio da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista, constatou que não houve edição, não houve manipulação. A Procuradoria-Geral da República deve apresentar nesta segunda ou, no máximo, amanhã, a denúncia contra o presidente por corrupção passiva. O inquérito da Polícia Federal apontou que Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, receberam vantagens indevidas da JF. Se a PGR oferecer a denúncia, o Supremo só poderá abrir o processo contra Temer se a Câmara autorizar. Os governistas querem que o processo na Câmara tramite rapidamente e estão seguros. Eu acho que a denúncia vem e vem fraca, porque é baseada numa gravação criminosa de um bandido e feita acelerada de forma arbitrária. O Congresso vai votar logo e vai rejeitar. Para o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zaratini, a denúncia só vai mostrar que a situação do presidente está cada dia mais insustentável. O governo já não tem nenhuma condição de governar o país. Com uma denúncia de corrupção, como vai ser apresentada pelo Procurador-Geral da República, o governo realmente vai estar acabado. O deputado Betinho Gomes, do PSDB, acha que, diante de uma denúncia, a pressão da opinião pública vai influenciar a votação no plenário. Acho que vai ser fundamental uma análise muito cuidadosa, mas pensando, sobretudo, que o país não pode mais ficar submetido a uma crise já tão prolongada. O presidente ainda pode responder por outro crime. Com o laudo dos áudios gravados por Joesley Batista pronto, a Polícia Federal vai entregar ao Supremo o inquérito final, que deve apontar também o crime de obstrução à justiça. Quando o ministro Edson Fachin receber o documento e enviar à PGR, começa a contar de novo o prazo de 5 dias para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, decidir se oferece ou não a segunda denúncia. Como eu disse, o governo vai tentar passar o trator ainda na Comissão de Constituição e Justiça, onde acha que tem um cenário mais tranquilo. Mas ainda que vença na Comissão de Constituição e Justiça, de qualquer maneira, a denúncia segue para o plenário da Câmara. E a gente está falando de um caso inédito. Desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, nunca uma denúncia semelhante contra um presidente da República chegou à Câmara dos Deputados. Ana? É isso, Juliana. Vamos ver então aqui melhor, com mais detalhes, o que acontece a partir desse momento em que o Procurador-Geral da República apresentar uma denúncia contra o presidente Michel Temer. A gente preparou aqui no telão um passo a passo. Depois da denúncia, o relator do processo no Supremo, Edson Fachin, vai decidir se houve, antes de tudo, as partes envolvidas, que são aqui a defesa do presidente Michel Temer e o Ministério Público. Se isso aqui acontecer, a denúncia fica um tempo mais no Supremo,
Ou então, Fachin pode enviar logo a denúncia direto para a Câmara. Para tomar essa decisão aqui, o relator tem conversado muito com os colegas do Supremo para então resolver o que vai fazer. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, a denúncia, o pedido vai para a Câmara e aí então é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como a Juliana explicou, mesmo que o pedido seja rejeitado na CCJ, ele vai seguir para o plenário. E para o processo ser aberto, é necessária a aprovação por 2/3 dos 513 deputados, ou seja, 342 votos. Se for rejeitado na Câmara, acabou o processo. Agora, se passar pelo plenário, a investigação contra o presidente vai, então, de novo, mais uma vez, para o Supremo Tribunal Federal. Aí, os 11 ministros votam. E, se aprovado, o presidente Michel Temer vira réu e é afastado do cargo por 180 dias. O presidente só perde o cargo definitivamente se for condenado pelo Supremo. Daí, então, assume o presidente da Câmara, que convoca eleições indiretas em um mês. O que a Constituição diz, então, é que, nesse caso, o novo presidente da República seja escolhido pelo voto de deputados e senadores.